Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que conversa com você sobre cidadania e serviço público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. No programa passado, nós conversamos com o presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, o Carlos Leone Fonseca da Cunha. Pois é, a conversa foi tão boa que hoje vamos continuar a nossa conversa com o Leone. Você vai gostar. Vamos lá? Nós estamos aqui conversando com o Carlos Leone Fonseca da Cunha. Leone, presidente da AFRESP, a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas aqui do Estado de São Paulo. Já falamos de reformas aí que vem do federal, vamos tocar ainda um pouquinho algumas coisas dos federais, mas vamos falar um pouquinho aqui no Estado de São Paulo, Leone. Nós tivemos agora uma reforma sobre a Previdência também aqui no Estado de São Paulo, legislação que foi para a Assembleia Legislativa, aprovada, e daí saiu coisas complicadas. Por exemplo, o aumento de contribuição de aposentados e pensionistas para a Previdência. Até o momento, pagava um percentual aqueles que ganhavam acima do limite do INSS, né? Da Previdência Geral. Agora, até o que ganha um salário mínimo e R$1 a mais do que o salário mínimo já paga 12%. Isso estando aposentado, portanto, já pagou 30, 35 anos, ou pensionista no falecimento do aposentado. Como é que isso pode acontecer? Como é que você vê isso no Estado de São Paulo? Olha, essa é um dos exemplos que, se a gente se mirar nele, a gente vai tomar muito mais cuidado. Quer dizer, sabíamos que a gestão desse patrimônio voltado à Previdência não ia bem. Nós sabemos disso há muitos anos. Essa é voz corrente, sempre foi voz corrente, e a gente foi delegando isso, né? Talvez tenhamos tido uma atenção menor do que deveria ter sido dada, né? E aí chegou num ponto em que se esquece o passado. Então, de repente, você tem um déficit apontado estratosférico, né? E são convidados a suprir esse déficit estratosférico aqueles que eram os contribuintes, né? Aqueles que contribuíram para a vida inteira, proporcionalmente ao seu salário, não a um salário teto, né? E agora ele está obrigado a não só correr o risco do que todo esse passado de gestão, má gestão, representou, e agora ainda tem que contribuir com algo a mais, inclusive após a aposentadoria. Quer dizer, isso mostra que não podemos mais deixar coisas que são nossas na mão de outros. É nosso, nós temos que tomar conta. Não adianta, se a gente não participar, se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos ter que continuar aceitando aquilo que a gente nem sabe exatamente como é que se formou ou como exatamente nas contas públicas. Pois na Assembleia Legislativa, muitos deputados cansaram de pedir uma clareza maior sobre esse déficit no Instituto de Previdência. E as coisas foram votadas e rolaram na Assembleia sem que, na verdade, tivéssemos um esclarecimento maior. Algumas entidades entraram até com impeachment contra o governador. Uma das questões está, inclusive,
em que parte da dívida que o IPESP, Antigo Instituto de Pensões, tinha com o servidor, não foi resolvido, né? O Estado ainda, segundo algumas contas de especialistas e de deputados, o Estado ainda deve para o SPPREV, e não o contrário. No entanto, nós estamos, os servidores, especialmente do Executivo, como você colocou, estão há muito tempo sem sequer reposição da inflação. Não só nesse governo, de governos passados também. Não é? E, no entanto, vem mais um desconto, ou seja, está diminuindo o seu salário. E diminuindo de aposentado, pensionista, professor, por exemplo, que às vezes se aposenta com R$ 2.500. Será que não é importante? Vou falar até do Instituto de Assistência Médica também do IANSP. Será que não há a necessidade de um estudo melhor? Assim, dinheiro parece que o Estado tem. Às vezes é uma questão de como é que eu vou dividir isto que eu tenho. Você concorda com isso? Acha que isso é possível? Por isso, sem dúvida, é possível, não, a gente tem que fazer, porque por isso que eu misturei no mesmo capítulo a questão do déficit previdenciário com a questão da dívida do Estado, porque, no fundo, precisa haver um encontro, né? A gente sabe que o dinheiro, independente da quantidade, a pressão sobre os cofres públicos é enorme, de tudo quanto é lado. Agora, o que não pode é o servidor público passar para a sociedade a ideia de que o servidor público colabora com o déficit que se apresenta, quando, na verdade, o principal devedor dessa situação não é o servidor público, ele pagou isso, né? As pessoas não entendem isso. Qual é a diferença entre a contribuição do servidor público e do trabalhador da iniciativa privada? Nós contribuímos com uma porcentagem sobre o nosso salário, enquanto que os da iniciativa privada contribuem com uma parcela, né, com uma alíquota sobre o salário o salário teto, que é muito menor do que muito da massa salarial. Às vezes é bem menor que a classe média, por exemplo, paga muito menos, que é trabalhador da iniciativa privada, paga muito menos que o servidor público. Essa é uma verdade. Agora, quando se passa isso para a população, passa-se com uma imagem de que a nossa carga sobre o erário, sobre a fazenda, é maior do que aquela que a gente provoca, e que, por isso, precisa acabar com o serviço público, o servidor público, a estabilidade. Quer dizer, mistura-se tudo num caldeirão só, e isso não tem, para o cidadão comum, não tem o menor sentido, ele não entende isso. Então, eu parto do princípio que, por isso que nós temos um legislativo, né, um poder, para que lá fosse o encontro de posições, né? Mas, infelizmente, a presença e a força do governo nas assembleias, né, dos governos estaduais frente às suas assembleias, é muito grande, né? E nós acabamos sofrendo esse revés. Mas não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que reverter isso, né? E isso cabe a nós, líderes dessa força e dessa importante parcela da população que cuida do comum, que cuida de todos, que são os servidores públicos. Você tocou num ponto importante também, que é a questão dos deputados das Assembleias Legislativas, não só de São Paulo, né? De vários estados do Brasil, e também o nosso Congresso, né? A nossa Câmara Federal. Forma-se, pós-eleições, um bloco, especialmente nas Assembleias Estaduais, que acaba, às vezes, se transformando o Legislativo num anexo do Executivo, né? Numa continuação do Executivo. Diversas Assembleias, de São Paulo é um exemplo disso. Aquilo que é encaminhado pelo Executivo vai ser aprovado. Não tem como ser diferente, não tem como
discutir ideias e traçar novos rumos para as assembleias legislativas, enquanto a gente tiver este bloco. E isso é fruto também de eleições. Como é que você vê essa questão das eleições? Nós até fizemos um trabalho agora na eleição dos municípios, tentando discutir um pouco isso, através da pública, inclusive, Central do Servidor. Discutir que nós precisamos ter uma liberdade do legislativo, que o legislativo, a eleição do legislativo tem uma importância até maior que a eleição do executivo, porque é no legislativo que as coisas deveriam acontecer. O que é isso? Como resolver essa questão? Essa é a pergunta do milhão, né? Não é uma coisa tão simples, porque partiria de uma visão do executivo, né? Diferente, e também da representação no parlamento, né? Eu acho, Rose, que essa questão do executivo, dos cargos majoritários, né? Continuar fazendo a nossa jornada política forte. Mas, no legislativo, nós temos que eleger pessoas que vejam em perspectiva muito mais real dos números, da verdade, né? Eleger pessoas que estejam muito mais menos enviesadas politicamente, né? Que não vejam o Estado mínimo como o único valor a ser conquistado, né? Que vejam a importância da parceria com o serviço público para melhorar a eficiência do Estado, porque é uma outra coisa também importante, né? E que, de certa forma, deveria ser discutido numa racionalidade em relação à reforma administrativa. No fundo, as secretarias que têm o melhor desempenho em termos de execução da política pública são aquelas que têm carreiras bem formadas, bem fixadas, onde não tenham tantos cargos em comissão. Então, no fundo, nós nos deixamos, né, o serviço público, eu não estou dizendo que a gente tenha culpa disso, mas é que a verdade é que a gente precisa buscar uma corrente política que entenda que o serviço público ele tem que ser estável mesmo, para brecar a que o governo que se instale, e é natural, né, que haja o revezamento de poder, ele não faça o que ele quiser, né, da máquina pública, das políticas públicas, né? A importância do servidor é o contrário. Ela tem que ser medida até pela, vamos dizer assim, pela estabilidade das regras e das correntes políticas, para que o Estado seja menos suscetível a esse tipo de ideologia que se instala num determinado governo, numa determinada época, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo o caminho das pedras, eu acho que a gente vai fazer esse trabalho daqui para frente, né? A Previdência mostrou isso, ou a gente faz, ou a gente pode amargar até mais perdas, né? Mas a gente vai fazer, eu confio. Os servidores sempre tiveram muita dificuldade em ter representatividade, né? Eu me lembro que teve uma época que se pensou até em formar um partido dos servidores públicos, o que eu, por exemplo, sou o contrário. Eu acho que nós não temos que fechar, temos que abrir. Eu acho que os servidores públicos deveriam ter uma representatividade como bancada, né? Estar em todos os partidos e discutir dentro do partido o que é o serviço público, a importância do serviço público para a sociedade. Mas temos dificuldades sempre. Ora, vez ou outra, nós temos alguém eleito que é do serviço público, mas que, na verdade, nem sempre trabalha depois de eleito para o serviço público. Não estou dizendo para o servidor, não. Estou dizendo para o serviço público, a importância do serviço público. O servidor é porque é a ligação, né? Eu sempre digo que o direito que o cidadão tem na Constituição só chega através dele, a ele, através das mãos do servidor público. Né? Essa é a importância de servidor e serviço público. Nós tivemos algumas modificações nas últimas eleições aí em relação à representatividade, especialmente de periferia.
e de mulheres, e de negros, e de negras, que formaram até grupos formando uma bancada para, em determinado partido, tentar a eleição. Aí um fica deputado, mas o grupo sempre discute essa representatividade, essa necessidade de representar a periferia. Você acha que isso no funcionalismo seria bom? Daria certo? Olha, é uma ideia boa, né? Porque formar uma corrente mais ideologicamente apoiando a questão do serviço público. Eu acho que é importante. Mas é importante também que todos entendam, todos os servidores públicos entendam a importância de uma federação, de uma pública, né? Porque isso que é capaz de transformar, porque se a gente não der uma parte do nosso tempo e uma parte dos nossos recursos, né, para fortalecer essas entidades, aí é que não vai adiantar mesmo, né? Quer dizer, aí nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Quer dizer, o que está garantindo um mínimo de racionalidade nesse processo é o servidor público, né? É a rede de vacinação, o SUS, a Anvisa, quer dizer, é o servidor público, que está garantindo, independente do debate, né? Que está sendo travado no lado político, o que está garantindo mesmo é o servidor público. Você falou em pandemia e vamos conversar um pouquinho também sobre isso, então. Como é que nós chegamos a esse resultado na pandemia? Tomou conta do mundo inteiro, né? Com certeza. Mas o Brasil poderia ter um número muito menor de mortes, né? Você acha que faltou lideranças neste campo? O pessoal de atendimento você tinha lá na ponta, mas faltou liderança para saber como evitar o número de mortes que nós estamos tendo no Brasil. Hoje, acho que já há mais de 15 dias, estamos com mais de 1.000 mortes por dia, ainda. E isso já depois de um ano de início da pandemia. O que você acha disso? Essa realmente é uma questão que extrapola até o território brasileiro, né? Apesar da gente achar que aqui funciona menos ou de uma forma mais precária do que em outros países, não é, né? A gente viu situações a pandemia provocando situações terríveis em países até desenvolvidos, né? Essa é uma coisa, é um fenômeno que a gente vai ter que estudar muito, mas no fundo, né? A questão da situação econômica do país que vinha se arrastando, né? Ela teve uma influência direta na questão da precoce liberação, né? É assim que eu vejo, para as atividades econômicas, né? Mas não haveria como brecar muito, né? Porque é um país que não tem o lastro, as pessoas não têm o lastro necessários para poder suportar a ausência de ganho, né? Um país que tem mais de 10 a 15 milhões de empreendedores informais, né? Que estão aí no mercado, têm emprego e precisam sobreviver no dia a dia, né? Não tem como, não tem reserva, né? Então, nós precisaríamos fazer alguma coisa. Agora, a questão que eu acho lamentável, né, poderia ter evitado, é uma discussão séria junto com o serviço público, né, de achar soluções. Eu quero dizer assim, quer dizer, enquanto nós nos preocupamos em fechar estabelecimentos, né, durante a pandemia, isso houve mesmo, precisava brecar a propagação do vírus, mas, ao mesmo tempo, nós percebíamos o metrô, os ônibus lotados, né? Eu quero dizer assim, quer dizer, nós cuidamos tanto de uma coisa e descuidamos tanto de outra, né? Quer dizer, será que um escalonamento de horários, né, de entrada no trabalho, de jornada de trabalho, porque é lógico, aqueles que podiam trabalhar em casa, que podiam fazer home office, né,
foi muito bem executado. Até eu acho que até nem volta muito a situação a qual a gente chegou, nem tem muita volta, né? Porque as pessoas e as empresas agora perceberam que elas têm menos custos, né? Trabalhando dessa forma. Mas estou falando do trabalhador, né? Da grande massa de trabalhadores, né? Quer dizer, você manteve os horários para as empresas, não vi nenhum governo mudando o horário de trabalho e as pessoas todas apinhadas, né? Bancos não mudaram horários de atendimento, né? Naquilo que era necessário ser físico, né? Eu pergunto, quer dizer, não faltou um pouco aí essa conversa ficou meio enviesada, né? Ela ficou muito politizada. Na verdade, faltou política pública, né? De verdade. Faltou a participação do servidor público no planejamento, né? Ficou nos gabinetes e deu no que deu. É assim que eu vejo a situação. Nós, servidores públicos, poderíamos ter ajudado, se tivéssemos sido chamados, muito mais do que fizemos. Verdade. E agora nós estamos voltando a um problema seríssimo, que é o da fome, né? Suspendeu, agora vai tentar de novo R$ 200, se eu não me engano, durante 3 meses. A fome é uma coisa terrível, né? Como é que nós podemos deixar irmãos brasileiros sem comida, sem a possibilidade de trabalho e sem comida? Precisamos que o governo banque isso, você não acha? Eu acho, e tem um elemento importante, está vendo? Mais uma contribuição do serviço público. A arrecadação tributária, ela não teve uma queda tão expressiva. No começo, no princípio, sim, mas a gente mostra que o nosso sistema tributário ele é muito eficaz, né? Muita gente pode reclamar, mas nós temos um sistema tributário muito eficaz em termos de arrecadação. Se ele é justo ou não é outra questão, né? Mas o fato é que certas bases tributárias foram corroídas com a pandemia, mas outras se robusteceram tremendamente e uma compensou a outra, né? Então, esse Estado, antes, tinha uma situação de arrecadação até em declínio, né? Em certos momentos aí da crise econômica anterior à pandemia. Na pandemia, e agora, não temos essa mesma situação. Temos uma situação ascendente em termos de arrecadação. E engraçado que parece que isso já era anteriormente uma realidade, mas, mais uma vez, parece estar mostrando, né? Toda vez que a gente aparentemente faz uma caridade, né? Quer dizer, que a gente faz com que um irmão nosso tenha uma dificuldade a menos, pelo menos para comer, né? Melhora a economia, é incrível, né? A força desse país aqui. E a força dos que contribuem, parece que não contribuem com nada, mas contribuem com muito, porque atrás da compra de qualquer coisa, que seja alimento, que seja um eletrodoméstico, tem os impostos e eles estão contribuindo sim, que é uma massa de contribuição que ninguém enxerga. Quer dizer, você sente, né? Os melhores momentos econômicos desse país, e até dentro da pandemia, foi depois que se injetou o dinheiro onde precisava se injetar. Eu, particularmente, acho que eu acho que muita gente deve estar pensando nesse momento em relação às opções políticas, né? Que a visão liberal não é a melhor visão em termos até de desempenho econômico para os próprios empreendedores, para as próprias empresas. Parece que o Brasil anda melhor quando ele está com o pessoal das classes C e D mais abastecidos, né? mais com emprego, com renda, né? Parece que fica melhor, né? É o que mostraram as últimas crises para a gente, né? As crises e os momentos bons, quer dizer, a alternância, né? Eu acho que está interessante esse debate. Eu acho que vai ficar muito interessante para 2022, inclusive. Com certeza.
Esse dinheirinho que ele ganha vai para a padaria da cidade onde ele mora, vai para a drogaria, vai para a quitanda, e está girando a economia, né? Bem colocado. Leone, nós temos 1 minuto final e deixa esse minuto para a sua manifestação. Fique à vontade. Olha, é com muita prazer que eu venho conhecendo, a partir do momento que assumi a presidência aqui, pessoas como você, Góes, ou instituições como a que você, entidades como a que você dirige, importantes para a nossa segurança, né? Como servidores públicos. E lógico, eu não posso deixar de me dirigir aos servidores públicos, né? Sou servidor público, eu tenho orgulho do que eu faço. Eu gostaria que todos nós nos orgulhássemos do que nós fazemos. É um trabalho que cuida, como eu disse, do comum. O comum só é possível graças ao servidor público. A gente tem que se unir, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Infelizmente, não vai haver o reconhecimento sem a nossa luta. E nós vamos lutar, pessoal. E não é lutar apenas pelo nosso salário, pela nossa estabilidade. Ao lutar pelo nosso salário e pela nossa estabilidade, nós estaremos lutando pelo comum, por aquilo que todo mundo precisa, um ponto de partida comum para que os mais habilitados, mais capacitados, cheguem a lugares diferentes, mas ao ponto de partida e o mínimo, que é o comum, tem que ser garantido. E quem faz isso é o servidor público. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que adora conversar com você, falar sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa. Ficamos aguardando você.